Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Você na sua infância lia histórias em quadrinhos? Muitas pessoas começaram a gostar da leitura a partir das histórias em quadrinhos. E depois passaram a devorar outros livros. E assim foram crescendo e aprendendo cada vez mais os benefícios da leitura. Por que não usar esse material na escola? Por que não usar esse material como meio didático, método de ensino? Por isso, o assunto de hoje vai ser o uso das histórias em quadrinhos no ensino. Para muitas pessoas, as histórias em quadrinhos são simplesmente formas de entretenimento ou formas simplificadas de contar uma história em que a ênfase principal não está sobre o texto, mas sim sobre as imagens, as gravuras. Entretanto, não podemos ignorar os benefícios de usar as histórias em quadrinhos, HQs, como método de ensino. Eles são extremamente importantes. Claro que, quando nós pensamos numa cultura que é ainda muito forte dentro do ensino, seja na escola bíblica ou seja na escola convencional, o ensino por meio do conteúdo, excesso de conteúdo, está muito em voga, onde se passa muita informação para os alunos e eles pouco absorvem e interiorizam essa informação. Então, muitas vezes, as histórias em quadrinhos não são vistas como muito úteis, mas aí é que nós nos enganamos. As histórias em quadrinhos, sim, têm muitos benefícios que podem ser explorados. Um dos benefícios que podemos explorar são que eles prendem e chamam a atenção dos alunos. Quem não gosta de ler uma história em quadrinhos? São pouquíssimas as pessoas, mas existem as suas exceções. E as crianças geralmente são atraídas pelas imagens, pelo colorido, pelo texto que é mais simplificado, um texto mais gostoso de ler, um texto mais atrativo. Muitas vezes pode-se pegar até assuntos complexos que são mais difíceis de trabalhar e destrinchá-los de forma simples ou simplificá-los ao ponto de construir histórias em quadrinhos. Por isso, as histórias em quadrinhos eles chamam a atenção, prendem a atenção do indivíduo. Um meio muito prático para a gente utilizar. Segunda questão também, que elas facilitam a compreensão do conteúdo mais complexo. Vejamos, quem gostava de ler na literatura brasileira, por exemplo, o Guarani. É um livro de extrema dificuldade de literatura brasileira, mas ele já foi simplificado em histórias em quadrinhos. Muito mais simples de você lê-lo. Vamos pensar um pouquinho dentro da cultura cristã, escola bíblica. As histórias bíblicas, muitas vezes para crianças, se você entregar para elas uma Bíblia, elas não vão gostar muito de ler aquela Bíblia porque ela só tem letras, texto. Agora, se você entregar as histórias simplificadas em quadrinhos, muito mais atrativo, muito mais fácil delas lerem e compreenderem a ideia central. Claro que, com o passar do tempo, elas vão ter que aprender a utilizar os materiais e ler materiais mais complexos. Mas no começo do aprendizado, no começo da busca pelo conhecimento, as histórias em quadrinhos são extremamente importantes e são uma ferramenta muito útil que serve para estimular o estudo além da sala de aula. Já pensou se você está passando um conteúdo, digamos um conteúdo mais difícil em sala de aula? Se você der a opção, tem essa história em quadrinhos, que pode ser ajudar na compreensão do assunto, e indicá-lo para a criança ler em casa, eu tenho certeza que se ela for bem estimulada, ela vai ler aquela história em quadrinhos. E com isso ela vai aprender o conteúdo. Então as histórias em quadrinhos, além de serem úteis para a didática dentro da sala de aula, são para pós-sala de aula, em casa, para complementar a educação. Nós temos que aproveitar os recursos que nós temos. Nós temos que aproveitar os meios de ensino que temos à disposição hoje. Por isso, algumas dicas, algumas ideias para colocar em prática na sua escola, seja na igreja ou na escola convencional. Primeiro, crie uma gibiteca. Você já tem isso na tua escola? Você já tem isso na tua igreja? Uma gibiteca, um espaço próprio com gibis, que sejam tanto de linha cristã ou não.
que também sejam de linha moral, comportamental, que são interessantes também. Mas se você trabalha numa igreja, existem diversos materiais em HQs que podem ser utilizados para montar essa gibiteca. Uma segunda ideia que também você pode ter como sala de recursos é procurar aliar gibis a alguns assuntos de ensino dentro da didática do currículo. Complementar, sugerir gibis para que os alunos aprendam mais, consigam desenvolver o seu conhecimento em cima disso. Uma terceira ideia de recursos é estimular também a criação de HQs, de histórias em quadrinhos. Já pensou se você tiver uma aula, está fazendo a tua aula, depois você propõe para as crianças, agora eu quero que vocês mostrem o que aprenderam por meio de gibis. Além de estimular a criatividade do indivíduo, estarão também disponibilizando meios dele memorizar, dele aprender e colocar no papel de forma divertida o ensino daquele dia. Por isso, explore os gibis, aproveite os recursos que você tem à disposição, porque com isso você ganha e os seus alunos ganham muito. Gibi é uma ótima ferramenta para o ensino. Aproveite a mesma e utilize no seu trabalho. Quero convidar você a se inscrever no canal da Creative, a também deixar o seu like e também ativar o sininho para receber as notificações quando saírem novos vídeos aqui no canal da Creative. Também lembrar que no mês de janeiro e fevereiro nós teremos o curso de Educação Especial no contexto de escola bíblica, trabalhando os transtornos de TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, e também agressividade.